Oi. Quem já se aventurou a comprar ou vender um imóvel aqui no Brasil sabe bem que a parte da documentação pode parecer um verdadeiro labirinto, não é verdade? Pois bem, hoje a gente vai justamente desvendar o que eu gosto de chamar de DNA de um imóvel. Vamos explicar de uma forma bem clara e direta tudo sobre o registro de imóveis. E para começar, já lanço uma pergunta que é a base de tudo. Qual seria o documento que de fato dá vida a um imóvel? A resposta para essa pergunta é a chave para a gente entender todo o resto do sistema. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai descobrir a identidade jurídica de um imóvel. Depois, vamos mergulhar na revolução digital que está modernizando os cartórios. Na sequência, vamos entender como a forma física de um terreno pode mudar. Ah, e tem um alerta super importante sobre loteamentos. E por fim, vamos explorar o DNA do registro para fechar entendendo por que a investigação prévia, a tal da due diligence, é a peça-chave de tudo. Ok, vamos lá. Para a gente entender um imóvel a fundo, de verdade, precisamos começar pelo básico, pela sua essência. Existem 3 conceitos que são a base de tudo, que formam a identidade jurídica de qualquer propriedade: a matrícula, o registro e a averbação. A matrícula, pessoal, é a alma do negócio. Pense nela como a certidão de nascimento do imóvel. É simples, sem matrícula, o imóvel, para a lei, simplesmente não existe. E mais, ela funciona como um raio-x completo que conta toda a história daquela propriedade, tornando ela única no mundo jurídico. E dentro dessa matrícula, a gente encontra basicamente 2 tipos de anotação. O primeiro é o registro, que a gente identifica pela letra R. O registro marca os grandes acontecimentos na vida do imóvel: a venda, uma hipoteca, a doação. Já o segundo é a averbação, ou haver. Essas são as atualizações, os detalhes. O dono casou, o nome da rua mudou, uma casa foi construída no terreno. Resumindo de um jeito bem fácil: um transfere o direito, o outro atualiza a informação. E essa estrutura toda que já existe há um bom tempo passou por uma transformação, gigantesca. Vamos ver agora como a tecnologia veio para modernizar completamente esse sistema de registro. A evolução do sistema é bem clara. Tudo começou lá em 1973, com a lei que ainda é a espinha dorsal de tudo. Aí, em 2017, veio um passo importante para padronizar as matrículas. Mas o grande salto mesmo, o salto tecnológico, veio em 2022 com a criação do SERP, que finalmente conectou o Brasil inteiro. Então, o que o SERP faz na prática? Bom, ele criou uma rede nacional que permite que os cartórios de todo o país, literalmente, conversem entre si. Isso significa o quê? Mais agilidade, menos burocracia e, o mais importante, muito mais segurança, porque as informações podem ser validadas na hora, em qualquer lugar. E um dos grandes símbolos dessa nova era digital é este número aqui, 24. Essa é a quantidade de dígitos do novo número de matrícula eletrônica, o chamado NME. E esses 24 dígitos não são aleatórios, eles formam um verdadeiro código de segurança. Cada pedacinho tem uma função. Os 6 primeiros identificam o cartório. Os 8 seguintes marcam a data exata. Depois, vem um número sequencial único do ato. E, por fim, dígitos verificadores que garantem a autenticidade. É um sistema que garante rastreabilidade e segurança totais. Bom, além da história jurídica, um imóvel também tem uma forma física, e essa forma pode mudar. O registro precisa, claro, refletir essas mudanças. Agora a gente vai entender as principais operações que alteram, digamos, a geometria de um terreno. Existem 3 operações principais. Na fusão, 2 ou mais terrenos do mesmo dono se juntam para formar um só, e isso cria uma matrícula novinha em folha. Na anexação, é como se um terreno menor fosse engolido pelo vizinho maior, que só atualiza sua matrícula com a nova área. E, por fim, na segregação, um pedaço do terreno é destacado para ganhar vida própria com uma matrícula só para ele. E para que essas mudanças aconteçam direitinho, existem processos técnicos que são essenciais. O georreferenciamento, por exemplo, é como um GPS de altíssima precisão, obrigatório para imóveis rurais. Já a retificação de área é o procedimento que hoje em dia pode ser feito direto no cartório para corrigir qualquer errinho na descrição do imóvel, garantindo que o papel reflita a realidade. Agora atenção, porque essa parte é de extrema importância prática. Muita gente compra terreno no que acha que é um condomínio fechado, mas na verdade existem 2 tipos bem diferentes na lei. E as consequências de não saber essa diferença são enormes. E a diferença aqui é gritante. Num loteamento de acesso controlado, a pessoa é dona apenas do seu lote. As ruas, as praças, tudo ali dentro continua sendo público, da prefeitura. O que existe é só uma guarita controlando o acesso.
Agora, se for um condomínio de lotes, a história muda da água para o vinho. A pessoa é dona do lote e de uma fração de todas as áreas comuns. Ruas, clube, piscinas, tudo é propriedade privada dos moradores. Saber ler isso na certidão é fundamental. Certo, já entendemos a identidade e a forma de um imóvel. Agora, vamos ver a imensa variedade de atos que podem aparecer no seu registro, incluindo uma das inovações mais interessantes que existem hoje sobre como ser dono de um imóvel. Guarde esse número, 48. Essa é a quantidade de atos que, por lei, precisam ser registrados para terem validade jurídica. Ou seja, sem o registro, a transferência de um imóvel, por exemplo, simplesmente não acontece de verdade. Um exemplo fantástico de como a lei evoluiu é a multipropriedade, o famoso time-sharing. É uma forma de condomínio bem diferente. A propriedade de um imóvel, geralmente de férias, é dividida não pelo espaço, mas pelo tempo. Cada pessoa é dona do imóvel por um período mínimo de 7 dias por ano. E o sistema de registro se adaptou a isso de uma forma muito engenhosa. Existe uma matrícula-mãe para o imóvel inteiro, e a partir dela podem ser criadas até 52 matrículas filhas, uma para cada fração de tempo. Cada proprietário tem sua própria matrícula, podendo vender, dar em garantia, como qualquer outro imóvel. Depois de tudo isso, a gente chega na conclusão mais importante, na atitude que realmente garante a segurança em qualquer negócio imobiliário. E essa frase resume tudo perfeitamente. A saúde jurídica de um imóvel e de quem está vendendo é tão ou mais importante do que a condição física da propriedade. A análise dos documentos não é um detalhe, é o alicerce do negócio. Portanto, a mensagem final é essa. No mercado com leis que mudam o tempo todo, a investigação prévia e rigorosa dos documentos, a tal da due diligence, feita com base numa certidão atualizada, é a única forma de garantir um negócio seguro e de proteger o investimento. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Agora, com essa capacidade de ler o DNA de um imóvel pela sua matrícula, qual seria a primeira informação que se deveria procurar para garantir um bom negócio? A resposta diz muito sobre a segurança de qualquer transação que se venha a fazer.